está sentado do meu lado hoje? Hã? Você é uma pessoa muito abençoada, sentou do meu lado, fala isso aí, vai lá, profetiza isso aí para a pessoa do seu lado. Você é a pessoa mais abençoada desse lugar nessa noite, você sentou do meu lado. Amém, irmãos? Eu creio muito no que Deus está começando a fazer. A pastora falou muito em encerrar um ciclo. Hoje é o último dia de julho, um ciclo está se encerrando. Mas, quando Deus chamou Abraão para a terra de Canaã, Deus falou assim: eu vou te mostrar. Você vai sair do seu lugar, mas eu vou te mostrar. Então sai da tua tenda e olha para o céu. Começa a contar as estrelas. E ele começou e falou: não tem jeito não, Deus. Ok, então olha para o chão e começa a contar os grãos de areia. Ele falou: também não tem jeito não. E Deus falou: é assim que eu vou te abençoar. A bênção em agosto se tornará real quando ela se tornar visível na sua vida. Então pergunta para a pessoa do seu lado: como é que você vê terminando agosto? Fala isso aí para a pessoa do seu lado. Triste? Ou enriquecido, alegre, próspero, bem-sucedido? Quantos veem aqui a conta bancária cheia no final de agosto, em nome de Jesus? Quantos veem um diagnóstico mudado no final de agosto? Quantos veem uma vida diferente até o final de agosto? Então olha para a pessoa do seu lado e diz: está na hora de sair da sua tenda, irmão, se você não está enxergando. Amém ou não? Eu sei que os melhores sermões não são aqueles que a gente enche você com informação. Os melhores sermões se parecem muito mais com a vida real, com a vida de carne e sangue, do dia a dia. E olha para a pessoa do seu lado e diz assim: se você guardar a palavra que Deus tem para você no seu coração, essa palavra vai com você para sua casa. E se essa palavra, pode continuar, e se essa palavra for com você para sua casa, ela vai te ajudar na sua vida real. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, os meses que faltam desse ano e os anos que faltam da sua vida, em nome de Jesus. Então, nós queremos que você entenda que eu não quero pregar coisas aqui para te encher do grego, do hebraico, ou de qualquer outra informação do gênero, porque às vezes a gente está confundindo as coisas. Às vezes a gente confunde que é mais espiritual se for mais intelectual, e não é. É mais espiritual quando toma meu coração. Fala isso para a pessoa do seu lado. Seu coração está disponível para Deus falar para você hoje, ou você está travado, fechado, bloqueado? Como é que está seu coração? Pergunta para a pessoa do seu lado aí: como é que está seu coração? Está aberto? É terra boa? Ou é terreno pedregoso, espinhoso, chão batido? E nós vamos mergulhar na palavra de Deus em uma história muito conhecida no Novo Testamento, a história da mulher samaritana no poço de Jacó, em João capítulo 4, já peço para você abrir sua Bíblia em João capítulo 4, e vamos aprender hoje que o poder de Deus que opera dentro de você é maior do que as circunstâncias que estão acontecendo fora de você. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe disso. Mas precisa descer daqui para cá. Você está aqui, sim ou não, irmão? Então o poder de Deus que já está dentro de você, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já tem
poder dentro de você. Fala isso para a pessoa do seu lado. Já tem poder operando dentro de você. Você está aqui? Quantas vezes você não fez algumas coisas sorrindo com a mente atribulada? Estou rindo de nervoso. Quantos já tiveram essa sensação e essa experiência? Quantos textos bíblicos a gente não tem memorizado e a alma continua atribulada? Você está aqui, sim ou não? Então, se eu consigo fazer algumas coisas sorrindo, mesmo que do lado de dentro esteja atribulado, eu consigo acalmar do lado de dentro, mesmo que do lado de fora esteja tudo derrubado. E é isso que eu quero mostrar para você nessa palavra. Que o inverso é possível. Porque se você consegue sorrir com a sua alma quase explodindo, se você consegue ter textos bíblicos memorizados com a sua alma cheia de preocupação, é possível que fora de você, nos seus relacionamentos, naquilo que diz respeito a você, ainda que esteja tudo estragado, é possível que do lado de dentro você experimente uma felicidade indizível e cheia de glória. Mas às vezes essa realidade é tão fictícia para alguns, que às vezes a gente diz, como caviar, eu nunca comi, só ouço falar. Eu até ouço falar que isso é possível, mas de verdade eu não vivo isso. E hoje, Deus tem uma palavra para você que vai fazer com que você comece a viver isso em nome de Jesus. Quantos recebem fé essa palavra aqui, para a honra e glória do Senhor? Amém? Então nós vamos olhar esse texto bíblico e vamos descobrir que você já está programado para a felicidade. Fala isso para a pessoa do seu lado. Mas o diabo instalou alguns vírus que faz essa sensação de que eu não estou tão feliz assim. E que eu preciso de coisas do lado de fora para me manter feliz. Na verdade, a gente só precisa descobrir que Deus já nos criou para isso. Você está aqui? Você está aqui de verdade? Então grita, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amém, amém. É isso, é isso. João capítulo 4, vamos lá. E alguns passaram a semana dizendo, domingo o pastor vai pregar pouco, porque a pastora vai chegar de viagem, ppp, papapá. Fala para a pessoa do seu lado, aperta o cinto aí, irmão. É possível que a gente saia daqui bem tarde hoje. Mas você vai sair daqui ativado para viver a felicidade de verdade. Amém ou não? João capítulo 4, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar McDonald's, tinham ido comprar lanche, tinham ido comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Em outras palavras, se vira, amigão. Se vira, não vou dar água para você não vou facilitar. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água,
você lhe teria pedido, e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Diga, o poço é fundo. Diz de novo, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Quantos querem dessa água aqui hoje? Quantos estão com sede dessa água aqui? Mostra para ele quanto você tem de sede dessa água aqui. Faz algo aí para dizer: eu tenho sede dessa água. Meu Deus! Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido, e aí depois você volta. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou certinho, falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é completamente verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Olha para a pessoa do seu lado e diz: já chegou sua hora. Fala para ele. Fala com fé assim, empolgado assim, cheio de ânimo. Sua hora chegou, irmão. Sua hora chegou de experimentar a verdadeira alegria. Fala para ele aí. Sua hora chegou de ver, viver e experimentar o que é alegria de verdade. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga amém. Amém. Pai, nós estamos abertos para essa palavra. Ministra profundamente em nós. Reconfigura, Senhor, esse programa que o diabo infectou com mentiras, com coisas que ele tem enganado a gente, oferecendo uma alegria que não dura. Então nos abrimos para que o Senhor desinstale todos os vírus que o diabo instalou dentro de nós, a fim de que saiamos hoje certos de que a alegria de verdade, a felicidade duradoura, não é só para quando eu chegar no céu. Já é uma realidade para eu experimentar aqui na terra. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a receber isso em fé, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Quantos já ouviram falar do livro O Pequeno Príncipe? Levantem a mão aí. Quantos já ouviram falar? Alguns já talvez já até tenham lido. E uma das frases mais conhecidas do livro é: o essencial é invisível aos olhos. Vamos lá? O essencial é invisível aos olhos.
E há nessa história muitas coisas que fogem a um olhar desatento, fogem a um olhar natural. Há coisas nesse texto que estão invisíveis aos olhos, mas que são potencialmente poderosas para transformar a vida de qualquer pessoa. Você está aqui? E eu quero caminhar e mostrar essas coisas que estão invisíveis aos olhos. Não é uma revelação nova, mas o olho desatento, o olho acostumado ao negativismo, o olho que se aliena e transfere para uma outra pessoa a responsabilidade de lhe fazer feliz, não consegue ver. E às vezes, eu tenho que concordar, é mais fácil você lidar, se apropriar, ficar apenas com aquilo que os olhos naturais te proporcionam. Você é crente, possivelmente participa de cultos no dia 31 de dezembro. E no dia 31 de dezembro, a gente encoraja você a ver o que Deus vai fazer, a crer no que Deus vai fazer. E quando a gente diz crer no que Deus vai fazer, a gente está desafiando você a ver o seu ano pela perspectiva de Deus, a ver coisas que os olhos ainda não conseguem enxergar. Aquilo que o apóstolo disse, olhos não viram, mas é o que Deus tem preparado. Fala isso para a pessoa do seu lado, olhos não viram, mas Deus já preparou, Deus já fez, Deus já construiu, Deus já materializou, Deus já separou. Para você, fala isso para a pessoa do seu lado, para você. E os discípulos são um bom exemplo disso, de que é mais fácil ficar com aquilo que os olhos veem, do que com aquilo que a fé oferece. Os discípulos estão ali no mesmo contexto com Jesus, e o que me impressiona é que enquanto Jesus está mudando o destino eterno de uma mulher, tudo que os discípulos conseguiam ver e pensar era só no almoço. Como alguns aqui já pensando na comida depois daqui. O que eu vou comer? Será que o lanche vai estar aberto? Esse cara falou que vai terminar tarde. Deixa eu já mandar uma mensagem lá para o Tampinha para ele separar meu lanche. Enquanto Jesus estava ali mudando a vida de uma mulher, os discípulos só conseguiam pensar no estômago deles. E presta atenção, eu não estou dizendo que os discípulos eram ruins por isso. Eu não estou dizendo que os discípulos eram carnais por isso. Eu não estou dizendo que os discípulos deveriam estar jejuando, de joelho, atrás de uma pedra, intercedendo, para que aquela mulher fosse convencida pelo Espírito Santo. Eu nem sequer estou dizendo que eu teria feito melhor do que eles. Eu só estou dizendo, irmãos, que muitas vezes nas Escrituras, Jesus está fazendo algo invisível aos nossos olhos, mas acessível à nossa fé. Muitas vezes, fala isso para a pessoa do seu lado, muitas vezes Jesus está pensando um pouco além do momento que eu estou vivendo. Jesus está vendo depois da curva que eu estou prestes a enfrentar. E por isso eu olhei esse texto e comecei a me perguntar, das situações que eu estou vivendo, das situações que você está vivendo, será que Jesus está pensando igual a você, acerca do que você está vivendo? Será que Jesus está pensando um pouco mais além, um pouco mais profundo, a situação que você está vivendo, porque você está vivendo? Você tem pensamentos acerca disso que você está vivendo. Esses pensamentos estão gerando sentimentos em você. Esses sentimentos estão gerando ações na sua vida. E a minha pergunta é, Jesus está pensando como você acerca disso que você está vivendo? Será que Jesus está vendo como você está vendo essa situação? No casamento, nas finanças, na criação dos filhos, no trabalho, na igreja, ou em qualquer lugar. Será que Jesus está
pensando igual você? Porque se ele tiver, irmão, vamos fechar e vamos para o McDonald's lanchar. Os discípulos estavam pensando no almoço, Jesus estava pensando na salvação daquela mulher. Jesus estava vendo a cidade inteira salva, e os discípulos só conseguiam ver, fechado, aberto. Ali está aberto, então vamos lá comprar. E muitas vezes, nós não conseguimos ver, porque Jesus está num nível tão profundo de ação, e a gente não consegue pensar e ver como Ele está pensando e vendo. Você está aqui? Você está aqui? Mas você sabe disso. Você sabe que os pensamentos dele são mais elevados do que os nossos. Os caminhos dele são mais elevados do que os nossos. Você sabe disso. Mas o difícil é, enquanto você está vivendo, se apropriar disso. Por quê? Não é só saber, eu preciso me apropriar. E por ser mais elevado do que o meu, os pensamentos dele, por ser mais excelentes do que os meus, os caminhos dele, não estão fechados, bloqueados para mim. E o que Jesus está ensinando para esses discípulos é que é possível, porque no final da história, Jesus vai dizer: levantem os olhos e vejam. Levantem os olhos e vejam. Fala isso para a pessoa do seu lado, está na hora de levantar os olhos, irmão. Talvez você está restringindo demais, talvez você está focando demais na perda, na dor, no trauma, na dificuldade, na luta, no deserto, no vale, no choro. Está na hora de levantar os olhos e ver que o seu socorro vem do Senhor. Está na hora de levantar os olhos e ver que Ele não está pensando essa situação como eu estou pensando. Ele não está vendo como eu estou vendo. Ele tem recursos, Ele tem jeitos, Ele tem maneiras de revolucionar isso que eu estou vivendo. Quantos creem nisso aqui? Mas você há de concordar comigo que você não vive feliz, porque embora você saiba disso, isso não foi apropriado pela fé por você. E você vive infeliz. Você vive desgostoso. E no texto que lemos, fica claro isso, que não só os discípulos não estavam vendo o que Jesus estava fazendo, não só os discípulos não estavam vendo o que Jesus estava pensando, mas a própria mulher, aquela mulher não estava pensando na situação como Jesus estava pensando, nem vendo a situação como Jesus estava vendo. E assim também, não só com ela, porque essa história bíblica não é a história dela, é uma história dela para nós, é uma história nossa. E eu até arrisco dizer, tem muitos aqui meio-dia indo buscar água no poço hoje. E porque a gente não consegue ver, a gente passa por cima. Quantos aqui já tiveram a experiência de procurar o capítulo menor das Escrituras para fazer a devocional? Levanta a mão, pecador. Hã? Não, Salmo 119, isso aqui não, Deus me livre. Ah não, essa história aqui eu já conheço, é muito grande. Nós fazemos isso na vida, nós entramos no automático, a gente não vê nada, passa por cima. Fala isso para a pessoa do seu lado, a gente entra no automático. Não vê nada, passa por cima. Passa por cima, fala isso aí para a pessoa do seu lado, passa por cima. Fala, não é esmagar, é tipo assim, eu ignoro aquilo. Há algo invisível aos meus olhos naquilo. E porque eu não vejo nada, eu simplesmente passo. Eu passo por pessoas que deveriam parar para ver coisas que Deus está fazendo e falando para elas. Eu passo por circunstâncias que Deus está fazendo, que eu deveria parar e ver. Eu passo por oportunidades que Deus está concedendo, mas porque eu não estou vendo nada, eu passo por cima. Fala, porque eu não vejo nada. Vamos apacentar, porque eu não vejo nada, eu passo por cima. Se a gente faz isso com as situações da vida, a gente faz isso com a palavra de Deus também. Não vemos nada e passamos por cima. É por isso que você nunca termina o que você começa. É por isso que você está sem ânimo para começar coisas novas.
É por isso que você não consegue confiar de novo. É por isso que você não ama novamente. É por isso que você não consegue vir ao ambiente onde Deus quer dizer: eu vou mostrar para você que a água que te sacia não está fora de você, está dentro de você. Você não pegou, não pegou. Você não está vendo aqui. E está passando por cima. Uma coisa que eu vi no texto foi o fato de que, para um judeu e rabino, não era uma rota de passagem Samaria. Levava mais horas contornando, porque um rabino não passaria por terras de pessoas que não eram genuinamente, que não eram de sangue, originais, judeus. E aí eles contornavam, e o que eu vi no texto foi: Jesus não apenas está passando por um lugar onde a maioria das pessoas da sua geração, da sua nacionalidade, não passariam, mas Ele está no lugar onde muitos não estariam. E sabe o que é impressionante? É que Jesus não explica nada para os discípulos. Jesus não diz: nós vamos passar por Samaria, porque lá tem uma mulher que precisa da graça de Deus. Nós vamos passar por Samaria, porque lá nós vamos ativar uma missionária que vai revolucionar a cidade de Samaria, vai preparar o terreno para Filipe futuramente, ela vai plantar semente e Filipe vai colher. Nós vamos passar por Samaria, porque há um propósito de Deus lá. Jesus não explica nada para os discípulos. Jesus só diz: nós vamos para Galiléia, vamos passar por Samaria. Você está aqui, irmão? Jesus chega em Samaria e diz para os discípulos: agora podem almoçar. Sem explicar nada. Sem explicar nada. E sabe, eu aprendi nesse texto uma definição de paz. O que é paz? Pergunta para a pessoa do seu lado: o que é paz? Vai, pergunta para ela aí: o que é paz? Paz é deixar que Deus explique depois aquilo que Ele está fazendo agora. Vou dizer de novo: paz, à luz desse texto, é deixar que Deus explique depois o que eu não consigo entender que Ele está fazendo agora, mas eu confio bastante para dizer: ok, Deus, pode explicar depois, mas ainda que eu não saiba, eu vou te obedecer. Aleluia! Por quê? Porque não é preciso fé quando se tem uma explicação. Se você tem uma explicação, você não precisa de fé. E se não precisa de fé, você não precisa depender. Se não precisa depender, você não vai confiar em Deus. Você vai confiar nas explicações que você recebe. Você está aqui, irmão? Você está aqui de verdade? E os discípulos mostraram uma fé extraordinária, porque mesmo sem ter explicação nenhuma, acompanharam Jesus. Foram almoçar. E quando eles voltam, encontram Jesus falando com uma mulher que ele não deveria estar conversando com ela, por 3 razões. Primeira, porque ela era mulher e ele era homem. Um homem rabino. E rabinos não falavam com mulheres em público. Primeiro erro de Jesus. Está falando com uma mulher. Segundo erro, ela era samaritana, ele era judeu. A história que você me ouviu ler, os textos bíblicos que você me ouviu ler e acompanhou a leitura, já mostram que judeus e samaritanos não se davam muito bem. Segundo erro. Terceiro, ela não tinha uma reputação. Eu fico imaginando algumas irmãs hoje aqui. Eu fico imaginando a conversa no carro. O que você estava conversando com ela?
Não se pode, não, 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 de jeito nenhum. Não se pode. Eu fico imaginando. Aquela mulher não tinha uma boa reputação. E por outro lado, Jesus não era casado. Era a combinação necessária para a fofoca rolar solta. É ou não é? E quem gosta de fofoca não precisa de verdade para que a fofoca seja barrada. Vai ser fofoqueiro do mesmo jeito, verdade ou mentira, vai fofocar do mesmo jeito. Você está aqui, irmão? Jesus está falando com alguém que não deveria estar falando no lugar que não deveria estar. Porque João quer mostrar para nós aquilo que ele e os outros 11 não viram no contexto. Você está aqui? Você está aqui de verdade? Eu quero que vocês vejam isso. Jesus está sentado em um poço, falando com uma mulher. Repete comigo. Jesus está sentado em um poço, conversando com uma mulher. Seus discípulos não sabem por quê. Não há nenhuma explicação para isso. E tudo o que você pode ver no texto, você já sabe. Está aí os elementos. Você pode ver a mulher, você pode ver o poço, você pode ver a jarra da mulher. Então você pode ver a mulher, o poço e a jarra da mulher. Mas você não consegue ver, porque o texto não mostra, uma jarra na mão de Jesus. Então você tem uma mulher, um poço, uma jarra e Jesus. Aí você se engana. Ele não tinha uma jarra física, porque aquela mulher era a jarra de Jesus. Não, irmão, não, você precisa parar para me ouvir agora, de verdade. Jesus não leva nenhuma jarra para aquele poço, porque a mulher seria a jarra dele. Mas ela não sabia disso. Como alguns hoje aqui não sabem que Jesus vai usar você essa semana, mas vai. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você não sabe ainda, mas até o final da semana a gente volta a conversar. Porque você é a jarra que ele precisa para tirar água, para saciar a sede daqueles que estão sedentos nessa geração. Alguém vivo aqui recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguém crê que isso é verdade sobre si? Alguém crê que isso é verdade para você? Então me ajuda aí, celebra, reage, grita, aplaude, sobe na cadeira, faz alguma coisa. Porque essa semana, ainda que você não saiba, você pode estar vendo o trabalho, você pode estar vendo a rotina, você pode estar vendo as dificuldades, mas Jesus está vendo você como um instrumento dele. Estava ontem aqui no prédio da igreja e o Maicon chegou. O Maicon chegou e falou assim para mim: né, pastor? Estou aí, mas não trouxe ferramenta nenhuma. Eu falei: você que se engana. Você é a melhor ferramenta que Deus vai usar hoje. Para de desculpa e vamos fitar esse negócio aqui. Está lá o Maicon, o dia inteirinho fitando, sem ferramenta nenhuma, porque ele era a própria ferramenta. E às vezes você não está vendo isso, você está esperando um missionário do exterior, você está esperando um anjo descer, e Deus está dizendo: estou sentadinho aqui no poço, porque eu sei que é você que eu vou usar. A cidade não crê, as pessoas não dão valor, mas eu sei que aí dentro tem água, e água viva, e eu vou fazer jorrar, eu vou fazer brotar, eu vou fazer com que todos vejam, com que todos vejam, com que todos vejam. Ela não sabia disso. Ela não sabia disso. Até porque há um detalhe no texto. João diz assim: ela vinha que horas buscar água? Que horas? Que horas? Meio-dia. A Bíblia é extraordinária. A Bíblia é extraordinária. Esse encontro dessa mulher com Jesus se dá ao meio-dia.
Pensa um pouco comigo. Se você tivesse que fazer esforço físico, jogar o balde no poço, puxar a água, encher a jarra, colocar no ombro e ir para casa, que horas você escolheria? Eu tenho plena convicção que não seria na hora mais quente do dia, ao meio-dia. Quantos concordam comigo isso aqui? Mas aquela mulher vinha todos os dias buscar água ao meio-dia. Alguém pergunta, por quê, pastor? Vai, por quê? Porque a Bíblia nos informa alguns fatos sobre a vida dessa mulher. A Bíblia nos informa que essa mulher passou de homem para homem, para homem e para homem, para homem. A gente não sabe se eles usaram e descartaram. A gente não sabe se ela fazia isso para meter o terror nas outras mulheres. Porque no fundo, só Jesus sabe o porquê você está no pecado. Você está aqui? Mas ela ia ao meio-dia. Alguém pergunta por quê? Porque ela queria evitar aqueles olhares reprovadores das pessoas. Aquele olhar que talvez você já experimentou de alguém. Aquele olhar que te causa vergonha. Aquele olhar que parece que você não cabe dentro da roupa que está vestindo. Aquele olhar que parece te tirar do prumo. Em qualquer contexto. Ela ia ao meio-dia para evitar esses olhares. Você está aqui? Mas esse era o motivo que ela sabia. Porque há coisas invisíveis aos olhos, mas que Deus está fazendo. Você está aqui? Então que horas mesmo ela ia buscar água? Que horas era? Que horas era? Então deixa eu te conectar aquilo que eu quero aplicar. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Que horas? Mas que horas começou a escurecer toda a terra? Que horas? Que horas? Diga, meio-dia. A terra começou a escurecer. Por quê? Pergunta. Aquela mulher vinha por vergonha ao meio-dia buscar água. Quando Jesus se dá no lugar daquela mulher, ao meio-dia, o poder que estava sobre Jesus começa a cobrir a vergonha daquela mulher. E a partir do momento que Jesus levanta em poder e glória, ela não precisa mais se envergonhar, porque a cruz havia levado toda a vergonha dela. João está dizendo, tem gente que ainda não conseguiu ver que a sua vergonha foi coberta. Tem gente que ainda não consegue ver que o seu pecado foi coberto. Tem gente que não consegue ver que seu medo foi coberto pelo poder da entrega, do sacrifício e da morte de Jesus. Olha para a pessoa do seu lado e diz, Deus cobriu já, filho. Pode falar isso. Fala isso aí, Deus já cobriu. Deus cobriu. Meio-dia. Coincidência? Nenhuma. Coincidência que ela saía para pegar água por vergonha, na mesma hora que começaria a escurecer no dia em que Jesus morreria para remover a vergonha dela? Nenhuma coincidência. Nenhuma coincidência.
Coincidência você estar hoje aqui? Nenhuma. Aquela sombra cobriu o seu passado de erro. Aquela sombra cobriu os seus fracassos. Aquela sombra cobriu os seus pecados. Aquela sombra, e hoje você não precisa evitar os olhares. Por quê? Porque você não precisa dos olhares de ninguém para te afirmar. Há algo dentro de você que é maior do que o olhar deles. Meu Deus, me ajuda a apacentar. Me ajuda. João está dizendo, nós não vimos isso. A gente só estava ligado no almoço. Igual o Cleitinho outro dia. Veio para o voluntariado 5 horas da tarde, a gente termina 5. E aí, era 4 horas, ele disse, prepara meu almoço. E 2 copos de suco. Para quê? Veio só para comer? Pode vir, porque a graça vai cobrir isso aqui. Você está aqui, irmão? O pastor fala da nossa vida no púlpito. Eu vou falar de quem, irmão? Falar dos irmãos do lado aqui? Falar da igreja lá da outra esquina? Fala para mim. Eu vou falar de nós, porque o evangelho tem que ser real na nossa vida, não é na vida de quem não veio, não é na vida de quem não está sentado aqui. O evangelho tem que ser verdade para nós. E as situações que estamos vivendo podem ser usadas para dizer, uau, olha a graça. Cleitinho chegou e comeu mais que todo mundo aqui, irmão. Você está aqui? Então eu quero que você veja isso. Jesus está sentado no poço, ao meio-dia. A mulher com vergonha. Porque talvez você também esteja com vergonha. Envergonhado de algumas coisas que aconteceram na sua vida. Algumas coisas que talvez você fez. Algumas coisas que talvez fizeram para você. Mas você precisa saber disso. Ao meio-dia. Fala isso para a pessoa do seu lado. Ao meio-dia. Numa sexta-feira. Alguém foi pendurado no madeiro. Só que ele não ficou pendurado lá. Ao terceiro dia ele levantou. Você não vai ficar onde a vergonha tem mantido você, porque Jesus se levantou, removeu a vergonha, e hoje você pode viver feliz, não envergonhado. Olha para a pessoa do seu lado e diz, você não vai morrer nessa vergonha não. Pode falar isso aí para ela. Isso será removido da sua história. Fala isso será removido da sua história. Amém? Amém? Quantos recebem isso aqui, irmãos? Em nome de Jesus. Jesus não disse para aquela mulher, seguinte, filha, está com vergonha, né? Vamos fazer um negócio? Para de ter tanto homem assim na vida, minha filha. Se conserta. Que fome desgraçada é essa? Que sede miserável é essa? Ó, minha filha, eu estou duvidando da sua capacidade de escolher homem. Eu estou duvidando que você seja capaz de escolher alguém para viver do seu lado. Está difícil. Diga, Jesus não disse isso. Jesus não disse para aquela mulher, vá consertar o seu problema que depois eu vou te dar o recurso. Jesus não deu para aquela mulher uma lista de coisas que ela deveria fazer antes dele fazer algo na vida dela. Diz de novo, Jesus não deu uma lista de coisas para ela fazer antes dele fazer algo na vida dela. Filha, eu vou te dar uma relação aqui de como não ter relacionamento ruim com esse espião aí. Não. Na verdade, Jesus nem consertou a situação. A maioria de nós atacaria isso. A maioria de nós diria, seu problema, filhona, é pombagira. Você ficou sério por quê? Está com algum erro? A gente colocaria em coisas externas
o problema dela. Jesus não disse, vamos consertar isso aqui, filha. Jesus não disse isso. Você está aqui? Você está aqui, irmão? Por quê? E essa é a frase do sermão. Porque nós, todos nós, resolvemos as coisas no nível em que vemos as coisas. Resolvemos as coisas no nível em que vemos as coisas. Mas há coisas que você não sabe. Por isso você continua enrolado num problema, porque você só quer resolver aquilo que você está vendo. É por isso que Jesus não faz aquela mulher olhar para fora, para os seus maridos. Jesus está cavando para mostrar para ela que dentro dela, diga dentro dela, há uma programação para a felicidade. Jesus está cavando. Fala isso para a pessoa do seu lado. Jesus está cavando. Jesus está cavando. Amém? Você está aqui? Jesus olha para ela. E na história a gente vê aquela mulher, na história a gente vê o poço, na história a gente vê Jesus. Mas o que você não consegue ver, e o que eu não via, é que Jesus não está abordando o que está acontecendo do lado de fora. Jesus aborda o que está acontecendo do lado de dentro daquela mulher. E Jesus está dizendo para aquela mulher, eu não quero consertar a sua incapacidade de encontrar alguém para se relacionar. Eu quero trabalhar nessa fonte de água que está dentro de você. Então eu estou cavando aqui, porque eu quero trabalhar nisso, eu quero consertar isso. Eu quero tirar as traves que estão represando essa água. E você vai entender que não é... Ao crer em mim, as águas jorrarão de fora para dentro, mas ao crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas de dentro. De dentro. E até você entender esse princípio, à luz das Escrituras, você continuará colocando um rótulo religioso em métodos de modificação comportamental, que vão manter você voltando para o poço que nunca vai matar sua sede. Você entendeu o que eu disse? Entendeu de verdade o que eu disse? Jesus não está dizendo, sua infelicidade é seu casamento. Sua infelicidade é a crítica das pessoas. Sua infelicidade é sua situação financeira. Não. Dentro de você, o diabo instalou um vírus que você não consegue ver, que você não precisa disso do lado de fora para ser feliz. Eu vim te mostrar, mulher, que o que você precisa não é de um sétimo marido, mas é destravar essas fontes dentro de você. Eu te programei para ser feliz, e você está procurando ser feliz em relacionamentos, você está procurando ser feliz em carreira profissional, você está procurando ser feliz em um valor na sua conta bancária, mas você, quando se encontra comigo, eu faço você de novo entender que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Do seu interior fluirão, e a água que eu tenho para dar para você, você vai beber e nunca mais vai procurar esse poço. Você nunca mais vai procurar esse poço, porque você vai ser saciado, vai ser saciada. E sabe, irmãos, tudo que eu vejo nas redes sociais, no comportamento das pessoas, é elas fazendo algo externo para tentar ser feliz, mas o trabalho é interno. Fala isso para a pessoa do seu lado, o trabalho é interno. Diz de novo, o trabalho é interno. Mas você está fazendo coisas externas. Próximo curso, rola para cima.
E mais um curso. E mais um curso. Cansei dessa, outra. Cansei desse, outro. Não estou feliz nesse trabalho. Vou pedir conta. Você está fazendo coisas externas, porque você continua tentando resolver no nível em que você consegue ver. Você entendeu? Você entendeu? Então, 100% dos que estão aqui não consertam as coisas que não estão vendo. A maioria das mulheres chega, pastor, me ajuda com meu marido. Eu digo para elas, o que você está vendo? Aí elas descascam o abacaxi. E eu olho para elas e digo, tem algo que você não está vendo, procure ver. E isso vai mudar a história do seu casamento. Você está aqui? Um dia que a pastora viu isso em mim, pronto, mudou a vida dela. Mudou a história da vida dela. Mas tem gente tentando consertar do lado de fora, e do lado de dentro está tudo travado. Quer pôr uma roupinha nova, quer um objeto novo, uma sensação nova. E às vezes a gente está vendo algumas pessoas, por exemplo, com raiva. Quantos já viram pessoas com raiva aqui? Levanta a mão. Com raiva. Quantos já viram? Levanta a mão em raiva, de verdade. A gente diz assim, está estressadinho, né? Quantos já usaram essa expressão? Está estressadinho. E a gente usa a expressão estressado para dizer que ele está com raiva. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Muitas vezes meus filhos disseram para mim que eu estava estressado, mas na verdade eu estava só com medo. Porque nós não conhecemos as necessidades das outras pessoas, e aí a gente rotula as pessoas. Porque tem gente se fingindo de forte, mas na verdade elas estão se sentindo muito fracas. Você está aqui? Você está aqui, irmão, em nome de Jesus? Aquela mulher começa a aplicar a moteologia em Jesus. Você mexeu num negócio espiritual. Vou desviar o assunto, porque ele disse que eu tive 5 e o que eu estou não é meu. Vou desviar o assunto. Porque a minha reação, às vezes, não diz respeito àquilo que eu estou vivendo agora, mas àquilo que eu vivi lá atrás. E é por isso a dificuldade da gente mudar, porque muitas coisas que estão acontecendo agora não estão ligadas às coisas de agora, mas de lá atrás. Quantos estão aqui comigo? Chegamos na parte intelectual do sermão. Mas nós vamos já descer mais fundo. Você está aqui comigo, sim ou não? E ela começa a meter mó papo de intelectual. Me diz aí. Deixa esse treco aí de relacionamentos ruins de lado. Vamos falar de adoração. Vamos falar de lugar de adoração. É verdade que vocês dizem que não é aqui, é lá. Jesus, ei. Não é fora, é aí dentro. Não tem nada a ver com o monte, de onde vai se adorar. Tem a ver com o tipo de água que eu quero tirar daí de dentro. E a maioria de nós está assim, Jesus está querendo tratar a gente. E a gente está dizendo, não, no monte. Não, fulano, não, tal situação. Peraí. Não é isso. É aqui. Coloca a mão e diz assim, é aqui. É aqui onde Jesus começa. Fala isso para a pessoa do seu lado. É aqui onde Jesus começa. Fala de novo. É aqui onde Jesus começa. Se você está na internet, escreve. É aqui no meu coração que Jesus começa seu trabalho. Você está aqui, irmão? De verdade, você está aqui? E Jesus tem que aguentar o desaforo daquela mulher, irmão. Ei, me dá água. Peraí.
Você não tem nenhum balde? Uou! Calma, filha, eu só pedi água. Calma, calma. Você sabe quem está falando com você? Eu só pedi água. Você pode me dar água? Não. Nós nem nos gostamos. Fazemos parte de povos diferentes. Para. Quando Jesus começa o trabalho de cavar, ela desvia o assunto para o poço. E aqui eu quero entregar para você algo tão poderoso. O poço. O poço era de quem? Você esqueceu, né? O poço era de José. Jacó havia dado para José. Não é curioso alguém que foi jogado no poço receber um poço de presente? Não, está vivo aí, irmão? Pera aí, eu vou dizer de novo. Não é curioso que o meu pai, que sabe que os meus irmãos me jogaram dentro de um poço esperando que eu morresse, ele me dá como presente um poço. E por que meu pai me dá um poço como presente no final da sua vida? Um presente a mais. Porque ele sabe que eu ressignifiquei a experiência que me travava lá atrás. Hoje eu não lembro do poço. Hoje eu sei que o poço serve para abastecer muita gente. Você está aqui? Você está aqui? Mas você não consegue ver o presente, só consegue ver a dor. Você não consegue ver a herança, só consegue ver a dor. Você está aqui? Está aqui de verdade? Então, presta atenção. O poço pertenceu a Jacó. Jacó deu de presente para José. Deu para o seu filho amado. O que é incrível é que o terreno onde Jesus está, séculos antes, já estava preparado para aquela mulher. Você está aqui? Você me ouviu? O que é incrível é que para aquela mulher, o poço lembrava Jacó. Mas para Jesus, o poço lembrava a mulher. Eu vou explicar. Jesus não pensou na noite anterior, vou passar em Samaria. Tem uma mulher cheia da pombagira lá. Vou tratar essa mulher. Ele não pensou na noite anterior. Muitos séculos antes daquela mulher existir, Deus já havia preparado o poço onde ela se encontraria com Jesus. O que eu estou querendo dizer é que você não sabe, mas Deus está trabalhando nos bastidores da história, preparando os lugares e os encontros que revolucionarão a sua vida, preparando as palavras, preparando as revelações que irão pegar todo o seu sofrimento, onde você só vê o esforço, só vê a vergonha, e você vai ver a mão de Deus trabalhando. Deus está nos bastidores trabalhando. Uau. Jesus não pensou no dia anterior. Jesus pensou na fundação do mundo, naquela mulher. Jesus não pensou em você ontem para te socorrer do problema que você está vivendo hoje. Antes de você nascer, Ele já te chamava pelo nome. Você é meu. E o problema, a dificuldade, a luta, a estação ruim que você está enfrentando não pegou Jesus de surpresa. Ele vai fazer você olhar mais fundo e ver que há mais do que a dor nessa situação. Quantos podem celebrar a Deus por essa verdade? Você precisa saber que Deus está ocupado e trabalhando nos bastidores. Você pode dizer para alguém isso?
do seu lado. Eu não sei para quem vai servir isso. Mas talvez você esteja vendo apenas a vergonha agora. Você consegue imaginar quantas semanas aquela mulher passou envergonhada, indo ao meio-dia para aquele lugar? Você consegue imaginar quantos meses aquela mulher foi envergonhada para aquele lugar? O que ela conseguia ver era só vergonha, porque ela não conseguia ver e pensar como Jesus estava vendo e pensando. Lá atrás, Jesus pensou: há um poço em que eu vou encontrar uma mulher, e a história dela será transformada, será mudada. Quando Jesus dá essa revelação para a mulher, sabe o que ela diz? Jesus diz assim: beleza, vai chamar seu marido. Ela diz assim: não tenho marido. Ótimo, começou a admitir que você não precisa de ninguém para ser feliz. Então é a partir de agora que eu começo a trabalhar o que você precisa, porque você está entendendo o processo. Então, eu sei que você já teve 5, e o que está agora não vale nada para você. E ela diz assim: vejo que és profeta. Ela diz que Jesus é um profeta porque Jesus, na concepção dela, estava apontando o passado. Mas eu vim te dizer, Jesus é profeta não por revelar seu passado, mas por te levar ao seu futuro de glória, de bênção, de alegria e de realização. Não é o que você fez, é o que Ele vai fazer a partir de agora. Ei, Ele não é profeta porque diz que você errou, roubou, mentiu, matou. Ele é profeta para dizer: eu sei tudo que você fez, mas eu sei também o futuro que eu tenho para você, e o que eu vou fazer na sua vida a partir de agora. Quando você recebe essa palavra aqui, irmãos, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda. Então, que tipo de alegria você teria? E que paz você experimentaria se internalizasse a verdade de que Deus está ocupado o tempo todo nos bastidores da sua vida? Mesmo que na superfície esteja tudo bagunçado, mesmo que na superfície as coisas sejam ridículas, mesmo que na superfície tudo seja assustador, vai chegar o momento em que você vai ver que o que está de verdade dentro é trabalho dele, e é o que te faz feliz. Você está aqui comigo, sim ou não? Sim ou não? Aquela mulher só parecia ser mais uma mulher vindo buscar água envergonhada. Você só parece mais uma pessoa procurando água. Procurando água no bar, nas drogas, no sexo, na pornografia. Talvez você seja só uma pessoa vindo hoje à igreja acompanhando uma outra pessoa. Você não veio porque achava que Deus tinha algo para você. Você veio acompanhando talvez sua mãe, sua mulher. Vou lá porque essa miserável fica importunando a minha vida. Vou lá. Assim como aquela mulher chegou no poço. Só uma mulher. É só você. É só você. Fala isso para a pessoa do seu lado. É só você. É só você. Você está vendo só a terra. Mas nessa terra há um poço com uma fonte de água para você. Você está aqui? O terreno pertencia a José. E nesse terreno tinha uma fonte. Longe dos olhos. Embaixo, um lençol freático. Corria água embaixo da terra seca. Jesus está vendo muitas pessoas hoje aqui, que essas pessoas só conseguem ver a terra seca. Jesus está vendo a fonte de água. Quantos estão preparados para deixar isso jorrar?
Quantos estão preparados para deixar Ele cavar o poço, cavar mais fundo, a fim de que essa água restaure e refresque a vida daqueles que estão sedentos? Você está aqui comigo, irmão, sim ou não? Jacó pagou algumas moedas de prata por aquele terreno. E naquele terreno havia um poço. Ele não pagou pelo poço, ele pagou pelo terreno. E embaixo daquele terreno havia uma fonte. E quando a água da fonte subia, refrescava e restaurava e saciava. Deus quer que você entenda. Quando Jesus pagou pela sua e a minha salvação, Ele não obteve apenas o céu. Há embaixo do céu, na terra, uma fonte. Então eu não preciso esperar morrer para viver feliz no céu. Eu posso desfrutar agora, porque na terra que Ele comprou há um poço, há uma fonte, há águas vivas prestes a jorrar. Quando Jesus ressuscitou, Ele não comprou só o céu. Quando Jesus ressuscitou, eu ganhei também a mesa repleta da provisão na presença dos meus inimigos. Você entendeu o lance ou não? Quando Ele ressuscitou, eu não ganhei só o céu, eu ganhei a mesa repleta. E no céu não tem inimigos. Se você está de treta com alguém e você espera que ele vá para o céu, é melhor fazer as pazes agora. Porque lá ele vai dormir talvez na beliche de cima e você não vai gostar. Presta atenção. Ele não ganhou só o céu. Posso não ter dente agora, mas no céu vou sorrir de ouro. Eu quero Jesus aqui e agora. Quantos querem também? Eu vou dizer de novo, eu quero Jesus aqui e agora. Quantos querem? Eu sei que está garantido, estou pronto para isso. Não vou agora. Vou ver mais muitos anos ainda. Muitos anos. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Obrigado, seu invejoso, por não ter falado amém, seu miserável. Mas fica de boa, eu vou ver de qualquer jeito, não preciso ser um amém. Agora, amém ou não amém? Amém. Olha o tanto que estava calado, irmão. Jesus, com a sua morte, adquiriu o céu para mim. Mas com a sua morte, o céu trouxe a fonte para mim agora. Quantos estão aqui comigo, irmãos? Isso significa que a mesa farta é agora. Fala isso para a pessoa do seu lado. A mesa diante dos inimigos é agora. O pasto verdejante no vale da sombra da morte é agora. A alegria indizível e cheia de glória é agora. Eu não quero apenas ser feliz no céu. Ele me fez para ser feliz agora também. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Então, o que eu estou querendo dizer é que Jesus não morreu apenas pelo que está do lado de fora. Ele morreu por aquilo que está do lado de dentro. Há uma fonte que vai jorrar, Ele está cavando. Fala isso para a pessoa do seu lado, Ele está cavando. Ele está cavando, Ele está cavando. Ele está cavando, Ele está cavando. Então, meu irmão, o nível em que você está vendo algo determina o nível em que você resolverá esse algo. É por isso que você assiste cada vez mais redes sociais. É por isso que você come cada vez mais chocolate, pizza. Porque você quer saciar algo que você está vendo do lado de fora. E Jesus vai saciar algo que Ele está vendo do lado de dentro. Mas se você está no TikTok, no chocolate, eu gosto de refrigerante, irmão, eu gosto de Guaraná zero. E não adianta você dizer, vai morrer. Eu vou morrer mesmo, mas não por causa do Guaraná, seu miserável. Agora presta atenção. O mundo trabalha dessa maneira. Ele não sacia a sua fome. Ele te dá migalhas para que você volte de novo para o poço, para tentar saciar o que não foi saciado na migalha anterior. Você está aqui, irmão? Você está aqui?
Então é sempre a próxima vez, buscando a próxima vez, buscando a próxima vez, buscando a próxima vez. É o próximo trago, o próximo gole, o próximo relacionamento, sempre na próxima coisa. E aquela mulher já estava na próxima tentativa, na sexta tentativa, tentando saciar algo que não estava do lado de fora. Jesus mostra para ela que ela havia sido programada para o prazer, para a felicidade, para a realização, mas não estava do lado de fora dela. Eu vim hoje dizer para você, irmão, que isso é libertador. Isso é uma revolução. Se você pegar essa palavra e entender isso, seu casamento será mais leve, sua carreira profissional pode decolar, seus relacionamentos podem ir para o próximo nível. Se você entender que não tem a ver com o que está fora, Ele quer desterrar a fonte que está entupida do lado de dentro. Ele quer fazer com que as águas jorrem do lado de dentro para fora. Você está aqui, irmão? Sim ou não? Então olha para a pessoa do seu lado e diz: então não adianta gritar. Fala isso aí, não adianta gritar, não adianta brigar, não adianta comprar mais, não adianta querer experimentar mais, não adianta chorar. Você pode fazer o que quiser, mas se não permitir que Jesus cave a ponto de destravar a fonte, você continuará voltando para o poço. Para o poço do Jacó, o mentiroso, o enganador, o trapaceiro, continuará voltando para lá. Continuará voltando para lá. Quantos querem a água viva? Quantos querem de verdade a ponto de gritar: eu quero essa água, eu quero essa água, eu quero essa água. Cava dentro de mim, Jesus, cava dentro de mim, Jesus, cava dentro de mim, Jesus, cava dentro de mim. Faz com que essas águas brotem, faça com que essas águas jorrem. Eu estou cansado de estabelecer minha alegria naquilo que está do lado de fora. Eu estou cansado de estabelecer minha alegria na opinião das pessoas. Eu estou cansado de estabelecer minha felicidade no que não pode me trazer felicidade. Cava, Jesus, porque eu quero ver essa água jorrar. Eu quero ver essa água jorrar. Eu quero ver essa água jorrar. Quantos querem de verdade essa água, meu irmão, minha irmã? Aquela mulher chega para Jesus e Jesus diz assim: traga-me seu marido. Ela diz: eu não tenho. Ela não conseguia ver. E Jesus diz: então agora a gente vai tratar não no nível que você vê, mas no nível que Deus está vendo. Você pode ficar em pé? Louvor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sei que às vezes você não está vendo, mas Deus está fazendo algumas coisas, criando raízes dentro de você, a ponto de a árvore que vai sair disso vai aguentar o peso da bênção que Ele vai colocar nela. Então sabe o que eu aprendi nesse texto? Que eu estou reduzindo o meu louvor apenas ao fruto que eu estou vendo. E Deus falou para mim: está na hora de começar a me louvar pelo trabalho nas raízes que eu estou fazendo. É verdade. É verdade. Olha para alguém do seu lado aí. Vê a expressão do rosto dela. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Às vezes está escondendo a realidade. Às vezes está ruim demais. Ela está rindo agora, mas está ruim. Está ruim porque ela está vendo a vergonha. Está ruim porque ela está vendo o esforço de vir meio-dia. Está ruim porque ela está vendo a distância entre a casa e o poço. Está ruim porque ela está vendo o esforço que está fazendo para tirar a água de lá. E às vezes você diz assim: está difícil louvar.
porque eu estou vendo tanta coisa que não estou gostando. Está difícil louvar, porque o que eu estou vendo não está nada bom. Mas Deus disse para mim: comece a louvar pelo que Ele está fazendo nas raízes. Ele vai explicar depois, mas louve agora. Louve agora. Receba a explicação depois. Louve agora. Receba a explicação depois. Quando vê o fruto, louve de novo. Quando vê o milagre, louve de novo. Todo mundo via uma mulher com péssima reputação. Jesus via no interior dela uma missionária, porque ela saiu e foi falar para todos os homens: eu conheci de verdade alguém que me mostrou quem de fato sou, e eu quero que vocês vão lá conhecê-la. E ela trouxe a cidade inteira. Jesus está fazendo agora um trabalho interno, nas raízes. Do lado de fora parece não estar legal, eu sei disso. Mas eu quero te dar um tempo para você louvar pelo que Ele está fazendo dentro, nas raízes, onde ninguém está vendo. Você pode louvá-lo agora pelo trabalho que Ele está fazendo nas raízes. Aplaudir, gritar, louvar, fazer algo. Louve pelo trabalho que Ele está fazendo nas raízes. Louve agora, louve agora, louve agora. Mas eu não estou vendo. Ele está fazendo. Louve, louve, louve. Vamos, vamos, vamos. Vamos, não pare. Louve, louve, louve. Vamos apresentar. Vamos, vamos. Eu quero te dar. Vamos juntos. Eu vou te dar 30 segundos. Pelos próximos 30 dias. Eu não estou vendo, pastor, mas pela fé eu recebo isso. Eu vou começar a louvá-lo pela fé. Eu não estou vendo, de verdade. Eu não estou vendo. E se você é honesto, você há de concordar comigo que o que a gente está vendo às vezes é o problema. Mas deixa eu te dizer, quanto mais complexo for o problema, maior será a promessa. E eu vou louvá-lo pelo trabalho que Ele está fazendo nas raízes, que nem mesmo eu estou vendo. Mas pela fé eu creio que Ele está fazendo. Eu vou te dar 30 segundos para você louvar a Deus agora. Gritar, correr, pular, se jogar, babar colorido, grudar no teto, fazer algo. Fazer algo. Então, 1, 2, 1, 2, 3, 30 segundos agora, vai! Uou! 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 Deus, obrigado! Ouça. Uma última coisa para orarmos juntos aqui.
você acha que o que você fez é fundo demais para poder sair desse buraco, a graça de Deus não vai começar agora aí aonde você está. A graça de Deus já estava embaixo do lugar mais fundo onde você possa se encontrar. Ela não virá de cima para baixo, ela vai te impulsionar de baixo para cima. E eu olhava esse texto e tive essa visão de as fontes embaixo vão erguer você daquele lugar mais profundo onde você acha que já chegou no fundo do poço. Você está aqui? Você está me ouvindo? Se você acha que chegou no fundo, deixa eu te dar uma boa notícia. A graça de Deus está mais fundo ainda para te tirar desse fundo. Se a vergonha te colocou num buraco fundo, a graça de Deus está mais fundo ainda para te tirar desse buraco. Então eu estou vendo pessoas sendo erguidas do buraco agora, pelas águas vivas, que correm do trono de Deus, e que encontram um canal dentro de mim, e eu não estou em buracos do lado de fora, eu às vezes me encontro em buracos do lado de dentro, e é para esses buracos que a graça está enchendo com águas vivas. Com águas vivas. Ninguém está vendo, mas a graça começou o trabalho de me levantar. A graça começou o trabalho de me tirar. Antes mesmo de eu estar lá, a graça foi me levantando. Muitos ainda não viram, porque a graça continua operando na minha vida lá dentro do buraco. Mas quando todos verem, eles vão dizer: uau, foi milagre. Não, foi um processo de Deus, de cavar fundo dentro de mim e me tirar de dentro daqueles buracos que eu me encontrava. Eu quero orar com aqueles que querem viver dentro dessas águas, que querem permitir que essas águas fluam. Se você é uma dessas pessoas, vem correndo aqui para frente agora. Eu não vou dar tempo para você